Programa Unidos na Fé. Participando deste programa abençoado, um programa de audiência, pelo qual Deus tem se feito presente, abençoado muitas vidas que muitas vezes estão no seu lar, no seu trabalho, angustiados, sem uma expectativa. E quando Deus resolve falar com ele, aonde ele está, quando pensa que não tem mais uma alternativa, uma solução. Então nós louvamos a Deus por este programa, pela audiência dele, pela qual Deus tem abençoado muitas vidas. E eu quero deixar aqui uma palavra para a meditação das pessoas que nos ouvem nesta tarde, quando a Bíblia diz em Isaías capítulo 38, quando a palavra do Senhor fala sobre o rei Ezequias. Deus, ele levanta o profeta Isaías e manda que Isaías vá até o palácio do rei Ezequias. E a Bíblia nos diz que Ezequias, nesta época, estava vivendo uma época de muita angústia, de muitas turbulências, pois ele estava sendo ameaçado pelo rei da Síria, pelo rei da Babilônia, e estava sendo um homem zombado, porque o seu exército, mediante aqueles exércitos, era um exército pequeno, porque até então o rei da Síria, por onde ele estava passando, ele estava tomando todas as suas riquezas, estava conquistando todos os territórios. E ele manda uma mensagem afrontando o rei Ezequias. Então o rei Ezequias, ele estava vivendo um momento de muita turbulência, de muita perseguição. E quando este homem ele está no seu palácio, procurando uma ajuda, uma alternativa, de repente chega o profeta Isaías. E quando o profeta Isaías ele chega diante de Ezequias, Ezequias sente um pouco de esperança, um pouco de expectativa. Talvez naquele momento o rei Ezequias dizia no seu coração: Deus mandou o profeta para falar que nesta batalha ele está comigo, para falar que nesta batalha eu vou vencer, que não importa quantos reis venham contra a minha vida, mas que o Senhor vai falar que é comigo e que ele vai entregar a minha vitória. E quando de repente o profeta Isaías, ele abre a sua boca e profetiza, e ele olha para Ezequias e fala para que Ezequias coloque a sua casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. Então chega um momento na vida de um homem de Deus, depois de várias conquistas, depois de várias experiências, aquele homem ele se depara com uma situação que parece que o seu ministério acabou, parece que a sua vida chegou ao fim, e este homem ele recebe uma profecia. E o que me chama a atenção é que quando você ouve uma profecia da parte do homem, você não dá ouvidos, você rejeita aquela profecia, não tem sentido, você não dá importância. E quando você ouve uma profecia através do homem, mais usado pelo diabo, pelo inimigo, você repreende, você anula aquela profecia. E quando de repente chega um profeta e profetiza em nome do Senhor, a profecia não é do homem, não é do inimigo, mas a profecia vem do alto, é Deus falando com o homem. Então naquele momento foi um momento de muita angústia para o rei Ezequias, porque ele ouviu uma profecia da parte de Deus, e era o próprio Deus que estava falando que iria matá-lo, que Deus iria levar aquele homem. Então naquele momento aquele homem vira as costas para o profeta e coloca o seu rosto numa parede, e a partir daquele momento aquele homem entende que o profeta não pode mais resolver a sua situação, que ninguém mais pode resolver a sua situação. Infelizmente, Deus ele nos leva a situações em que Ele quer que nós tenhamos uma experiência com Ele. Deus quer que a gente aprenda a confiar mais no Senhor. Existem problemas nas nossas vidas que o pastor não consegue resolver, o círculo de oração não consegue resolver, é como este problema que estava passando Ezequias. Ele vira o seu rosto para a parede e começa a orar. Ele começa a falar com Deus. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 29, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Há momentos nas nossas vidas que nós devemos buscar o Senhor,
mesmo que as circunstâncias, mesmo que nada possa nos oferecer alguma esperança, alguma ajuda, mas nós não podemos deixar de acreditar no Senhor. Assim como Jó, quando seus amigos chegaram até ele e disse: olha, Jó, o teu Deus te abandonou. Jó olhou para aqueles homens e disse: ainda que o meu Deus me abandone, todavia eu confiarei no Senhor. Então, uma palavra que eu trago nesta tarde: não importa o problema que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, não desista de lutar, não pare na caminhada, olhe para frente, levante a sua cabeça, marche, triunfe, porque Deus é contigo. A Bíblia diz que Ezequias começou a chorar, e Ezequias, eu entendo que ele conhecia também a palavra de Deus, e ele deve ter analisado na Bíblia quando Deus diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e Deus se arrependerá do mal que diria fazer contra vós. E naquele momento eu creio que Ezequias não rasgou as suas vestes como era costume de muitos reis, mas Ezequias rasgou a sua alma diante de Deus, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus que Deus lhe desse uma oportunidade. E eu quero dizer para você, talvez você ore, pense que Deus vai te responder daqui a 10 anos. A Bíblia diz que após o profeta Isaías entregar a profecia, entregar o recado de Deus, quando esse estava saindo antes do portão, Deus ele fala com o profeta: volta lá e diz para o meu servo, diz para o meu filho que eu ouvi a sua oração e eu vou mudar a sua história, vou lhe dar vida onde havia morte, vou lhe dar saúde onde havia enfermidade, vou lhe dar esperança onde tudo estava terminado. Então o profeta volta, chega diante de Ezequias e diz: assim diz o Senhor para ti, Deus prolongou os teus dias de vida, respondeu a tua oração. Eu quero te falar uma coisa nesta tarde: não importa o problema que esteja assolando a tua vida, a receita ainda é oração, a vitória ainda vem por meio de oração, a nossa saída ainda vai acontecer por meio de oração, porque todos os homens vitoriosos que os seus nomes estão escritos na Bíblia, e todos os homens vitoriosos do passado e do presente, o caminho da vitória dele é o caminho da oração. Não pare de orar, não pare de clamar, porque Deus ainda, ele ouve a oração do justo. A oração do justo ainda vale muito em seus efeitos, e Deus entregou a vitória na mão de Ezequias. E a Bíblia diz que quando seus inimigos vieram contra ele, Deus estava com ele na batalha. Ele venceu a morte porque Deus prolongou os seus dias de vida, e ele venceu os seus adversários também porque ele orou ao Senhor, ele clamou a Deus. E quem clama ao Senhor não existe causa perdida. Quem clama a Deus nunca se dá por vencido, nunca desiste na caminhada. Eu quero dizer para você que enquanto Daniel estava orando e o anjo do Senhor estava guerreando contra o príncipe da Pérsia, que representava Satanás, o anjo, ele lutou contra Satanás, não foi porque ele queria somente lutar, mas é porque Deus olhava para a terra e via Daniel orando, Daniel perseverando, Daniel não se entregando aos problemas, às adversidades. E aquilo encorajava também o anjo, porque o anjo dizia: se eu sou um ser celestial, estou lutando, imagina aquele homem cheio de fragilidade, cheio de fraquezas, mas não está desistindo, está perseverando. Então aquilo encorajava o coração de Deus, aquilo motivava o anjo a perseverar. Então a minha palavra para você nesta tarde é: continue orando, continue clamando, porque vai ser através da tua oração que Deus vai mudar a tua história, a nossa história, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar vos abençoando em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém. Se você desejar visitar a nossa igreja, a Assembleia de Deus em Águas Claras, fica ali perto do Tóquio, na avenida principal, ali entre o Areal e Águas Claras. Os cultos são terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, quinta-feira, culto de oração e louvor, e domingo, escola bíblica dominical, e domingo à noite, o grande culto público, o culto da família, em que Deus tem abençoado. E o nosso telefone para contato, pastor Gilson Ricardo, é 061 8455-2951,
8454-1383 e 3797-6182. Você que deseja fazer um convite para a sua igreja, para algum trabalho, algum evento na sua igreja, faça-nos o convite, marque sua agenda com antecedência para que nós assim possamos atender a sua agenda. Desde já, agradecemos a Deus, agradecemos a sua audiência, agradecemos a você que está aí ligado neste programa. Continue na fiação, porque até o término deste programa, Deus tem muitas vitórias para você em Cristo Jesus. Graças a Deus.